russo, Vladimir Putin, com especulações sobre o que isso poderia significar para a guerra enquanto a Ucrânia continua sua lenta contraofensiva. Metade da Rússia apoiou Prigozhin. Metade da Rússia apoiou Putin, disse Zelensky. Algumas das regiões russas estavam se equilibrando nesse meio tempo sem saber ao certo quem apoiar. Todos nós vemos esse processo que mostra que metade da população russa está em sérias dúvidas, acrescentou. Embora o apoio público russo à guerra permaneça alto, essa rachadura foi ilustrada no final da insurreição, quando Prigozhin e seus combatentes Wagner se prepararam para partir da cidade de Rostov-on-Don. Um vídeo verificado e geolocalizado mostrou o veículo de Prigozhin parando quando um morador se aproximou para apertar a mão do chefe de Wagner. Ao redor deles, os moradores aplaudiram. Bombardeios ucranianos atingem as regiões russas de Belgorod e Kursk, dizem governadores russos. As regiões vizinhas de Belgorod e Kursk, no sudoeste da Rússia, foram atacadas por bombardeios de suas fronteiras com a Ucrânia, afirmaram autoridades russas na quarta-feira. Em um comunicado no Telegram, o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que o bombardeio durou mais de 1 hora, quando as forças ucranianas dispararam 12 projéteis de lançadores de foguetes múltiplos Grad. O sistema de defesa aérea abateu 3 alvos que se aproximavam da cidade e um veículo aéreo não tripulado, disse Gladkov. Uma mulher sofreu um ferimento de estilhaço no peito, acrescentou. Casas em ambas as regiões e uma escola em Kursk foram danificadas, de acordo com seus governadores. Não pode verificar as alegações de forma independente. Lembre-se, os ataques em solo russo, principalmente nas regiões que fazem fronteira com a Ucrânia, aumentaram nos últimos meses, à medida que os efeitos da guerra do Kremlin reverberam em seu próprio território. Na terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia disse que interceptou 5 drones ucranianos perto de Moscou, no que chamou de ataque terrorista. Análise. Putin pode não estar reclamando depois que a Índia minimiza a cúpula amigável da Rússia. No ano passado, o mundo assistiu de perto como Xi Jinping da China, Vladimir Putin da Rússia, Narendra Modi da Índia e outros líderes mundiais dentro de um grupo amigo de Moscou se reuniram na cidade uzbeque de Samarkand para uma cúpula de 2 dias de alto nível. O destaque estava em como cada um dos líderes presentes interagia com Putin, que na época estava há mais de 6 meses em uma invasão brutal da Ucrânia que provocou um desastre humanitário, agitou a economia global e desencadeou a insegurança alimentar global. Desta vez a Índia, país anfitrião da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, parecia disposta a evitar esse tipo de escrutínio, optando por uma cúpula virtual, um arranjo discreto que também pode ter servido aos 2 principais membros da SCO, Putin e Xi. A cúpula da Índia, que ocorreu na tarde de terça-feira, durou cerca de 3 horas e culminou com o lançamento de uma declaração conjunta cerca de 5.000 palavras mais curta do que a divulgada em Samarcanda. Também faltaram as típicas fotos de grupo, jantar íntimo e oportunidades para reuniões paralelas entre chefes de Estado do corpo de líderes da Eurásia que Rússia e China há muito veem como um meio crítico para combater a chamada influência ocidental na região. Nova Delhi não deu uma explicação específica quando anunciou no mês passado que realizaria o evento online, e na terça-feira disse que o formato em nada significa. Insinua a diluição nos objetivos que estamos tentando ver na cúpula da SCO. Mas observadores dizem que Modi, que tem estado ocupado estreitando os laços da Índia com os Estados Unidos, inclusive durante uma visita de Estado no final do mês passado, provavelmente estava ansioso para evitar a ótica de receber Putin e Xi na capital para uma cúpula da SCO. É madrugada em Kiev e Moscou. Aqui está o que você precisa saber. A Rússia disse que frustrou um ataque de drone perto de Moscou na terça-feira, enquanto a Ucrânia disse que estava obtendo ganhos em torno de Bakhmut. O vice-ministro da Defesa da Ucrânia disse que a Rússia está jogando todas as suas forças para tentar impedir os avanços de Kiev perto da devastada cidade oriental. Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia é a única fonte de perigo para a usina nuclear de Zaporizhzhia, ao alertar sobre uma potencial provocação de Moscou na instalação. Aqui está o que mais você precisa saber sobre a guerra. Bombardeio de Donetsk. 2 pessoas foram mortas e dezenas de outras ficaram feridas, incluindo crianças, após o bombardeio ucraniano da cidade de Donetsk, no leste na terça-feira, disseram autoridades instaladas pela Rússia.
Vários prédios de apartamentos, uma escola e um jardim de infância foram danificados, acrescentaram. Ataque em Kharkiv. O bombardeio russo da cidade de Pervomaisky feriu pelo menos 43 pessoas, incluindo 12 crianças, disseram autoridades ucranianas. Os russos dispararam um projétil altamente explosivo que incendiou vários carros e danificou arranha-céus, de acordo com Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial da Ucrânia. Voos de Moscou desviados. Pelo menos 16 voos para o aeroporto de Vnukovo, em Moscou, foram desviados na terça-feira, segundo a mídia estatal russa. Alguns voos foram redirecionados por razões de segurança devido a uma tentativa de ataque de drones ucranianos, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. O Ministério da Defesa da Rússia disse que derrubou 5 drones ucranianos perto de Moscou. Kiev não comentou as alegações. Trocas de prisioneiros. O Kremlin disse que a Rússia e os Estados Unidos continuam em contato sobre a questão da troca de prisioneiros, mas que a comunicação deve ser realizada em completo silêncio.